Gravando a aula. Então, gente, só para a gente relembrar o que a gente trabalhou, o que a gente vai fazer? A gente vai falar dos métodos contraceptivos, bem rapidamente todo o conteúdo, e aí, no finalzinho, a gente fala dos que estavam faltando. Que se não me falha a memória, só falta os métodos cirúrgicos, tá? Bora lá. Primeira coisa, a gente falou de relações sexuais e as responsabilidades envolvendo ela, né? E a gente trouxe alguns pontos que são bastante importantes a gente retomar. Primeiramente, que o sexo ele não é somente o ato sexual em si, tá? Ele envolve diversas outras coisas, como primeiramente o afeto e o respeito com a pessoa com a qual você está tendo um ato sexual em si. E há o que nós chamamos de compartilhamento de responsabilidades entre essas pessoas. Por quê? Porque no ato sexual existem alguns riscos que vão desde a doenças sexualmente ou a infecções sexualmente transmissíveis até mesmo uma gravidez indesejada, certo? E isso acarreta certas responsabilidades que a gente precisa ter. Aí uma coisa importante é que pro ato sexual em si, é importante que vocês estejam preparados, principalmente no físico. O corpo já está com o corpo, já terminou a puberdade, e aí você pode começar a fazer o ato sexual, tá? Está com o seu corpo preparado, mas seu emocional preparado. É o tipo de ação que você tem que querer, tá? Pode ser obrigado a fazer. Acaba acarretando na noção de cada um. E, claro, existem momentos diferentes e aquelas pessoas vão se sentir preparadas, respeitar. As pessoas que têm a ideia, né, tem o seu valor de sexo só é permitido após o casamento, respeitado, certo? Respeitos relacionados aos valores, relacionados ao afeto, relacionados ao corpo e ao emocional de cada um, tá? Em cima de tudo isso, é muito importante que receptivo, porque esses sim prevenir as pessoas que querem iniciar sua vida sexual 100%. E aí a gente vai falar dos métodos a gente trouxe que existe de barreira hormonal. A gente falou sobre 3 desses. A gente só não falou. Vou passar rapidamente algumas delas. A gente vai lembrar. É estranho, Tereza. O áudio aqui tá bom. A gravação tá boa. Eu tô acompanhando aqui, ó. O microfone tá batendo certinho. Tema, viu? Tá tudo certinho aqui. Eu vou até aproximar um pouco mais para ficar mais certo aí o volume. Pronto. Revisão zona. Então vai fazendo aí que tenta sair e voltar aqui talvez melhor. Bom, a gente falou sobre a tabelinha. Ele tem as vantagens de se no efeito colateral não ter custo final. Mas ele, além de exigir disciplina, pouco preciso em regular. Esse método ele se baseia no quê? Que você vai pegar a data da ovulação, que seria o 14º dia depois da menstruação, e puxar 3 dias. Né? 3 dias depois, nesse período, não seria válido fazer sexo, porque sem preservativo, né? Porque corre riscos de gravidez, certo? E claro, esse método ele é pouco preciso porque a ovulação ela pode variar também. A tendência é que a maioria das mulheres que tem um ciclo regular ovula 12. Mas pode ter gente que vai ovular dia 16, dia 10, aí pode errar essa tabelinha, tá bom? Importante respeitar o corpo, tudo. Então, não é um método muito visto. Temos o coito interrompido após o ato sexual, quando ele chega no momento onde já vai haver a ejaculação, ele retira o pênis fora da vagina. Tá bom? E aí temos as vantagens novamente, que não tem nenhum efeito colateral, mas basicamente você não acertar. Pode existir a liberação de sêmen da ejaculação, pode já, desse pouquinho de sêmen que liberar já pode ser o suficiente para. A gente falou dos métodos de barreira, né, que são as camisinhas masculina. E a gente falou das vantagens e desvantagens, né? E a principal vantagem assim, que destaca ele, além de ser um método bastante eficiente, ver os graus de eficiência,
ele previne dos ISTs, né? Que é o assunto que a gente viu uma camisinha, a gente viu como apresentou uma aqui pela câmera. E aí perceberam a importância de como se coloca uma camisinha. É importante saber isso. E aí eu falo, gente, aprender a botar camisinha masculina e feminina, ela tem que ser pelo menos visualmente, entendeu? O mínimo, o homem e a mulher tem que saber os dois, tá? Saber, porque é importante saberem desse tipo, sabe? O que pode acontecer. E aí, se os dois não saberem usar uma camisinha durante o ato sexual, então, se tiverem a oportunidade de conhecer uma camisinha, de mexer numa camisinha, de abrirem para visualizar uma camisinha, por favor, desperdice. Vai ajudar bastante vocês. Esse primeiro contato ajuda quando você tem uma situação que seja válida, né? Mostramos a camisinha feminina. Eu tô atrás da camisinha feminina. Tô achando ela, gente. Não acho em farmácias aqui. A gente está tentando ir no posto de saúde, mas os meus horários não batem com a possibilidade de eu sair de casa para ir no posto de saúde e comprar uma. E que está tendo umas barreirinhas para fazer, certo? Mostramos como é que faz, mas eu vou atrás ainda. Se eu achar, eu paro uma aula que a gente esteja só para falar da camisinha. Então, uma aula, ou aula não, outra coisa é como se coloca a camisinha. Lembrando que ela tem 2 anéis, um anel solto que fica na parte da camisinha. Olha em toda a vagina e com a mão você coloca o resto. Certo? Aí tá botando a mão, né? Dedos. Os 2 dedos ela vai arrumando pra dentro da vagina pela própria camisinha. E aí, na hora da introdução do ato do sexo, precisa que a camisinha, que o pênis entre dentro da camisinha, entre pelas laterais, o que tornaria inútil a utilização dela. Certo? Falamos do método de barreira, que é o diafragma, que basicamente ele é um método que pode ser utilizado como uma capsulazinha de silicone, uma barreirazinha que você coloca no colo do útero, como nessa imagem. E ele tem uma certa eficiência, mas assim, considerado melhores eficiências. Falamos do espermicida, que ele não é bom a utilização dele individual. O espermicida com agora com o nome, gente, o que eu falei aqui agora? Deixa eu... Título. Fala, gente. O que deu? Diafragma, tá? Então, junto com o diafragma, tá? Para poder mais. Olha, quando você junta 2 métodos diferentes, realmente absurdamente. Então, se você usa, por exemplo, uma camisinha, a chance é pequena. Se você usa camisinha e o diafragma, ela reduz. Se você usa camisinha, diafragma, herbicida, reduz praticamente zero, tá bom? Vai funcionar. Mas você utilizar métodos que sim. Claro que eu não estou falando para vocês usarem 2 camisinhas. Se eu usar uma camisinha masculina, aí, bicho, tá muito certo. Falamos dos métodos hormonais, que é um dos métodos mais comuns falados, que é basicamente ou contraceptiva, tá? Que é a famosa, o famoso, as mulheres, eles acabam tendo que tomá-lo, os hormônios nada mais são do que uma quantidade mínima de hormônio de estrogênio e de progesterona. Ele vai regulando o endométrio do seu corpo, evitando que aconteça a fecundação, a anidação, que é a gravidez. Tem várias vantagens, né? Realmente ele é uma coisa acessível porque não é aceita, mas ela não previne o IST e pode causar efeitos colaterais. Gente, é um dos métodos para evitar a gravidez. Aí, o que eu sempre falo para vocês, olha, apesar de ser de fácil acesso, o contraceptivo, a gente simplesmente você vai na farmácia e compre um, ou que você compre um contraceptivo sua, que alguém use o mesmo contraceptivo da mãe, ou coisa do tipo, o anticoncepcional. Porque ele pode trazer efeitos diferentes da pessoa. As taxas de hormônio, regulação da progesterona,
exatamente a idade. Vai ter N fatores que vão variar. E vai trazer uma situação mais adequada sobre esse tema. Bom, falamos da pílula do dia seguinte, que essa aqui a gente trabalha como, não como método contraceptivo, mas método emergencial, caso você, um dos métodos que você tenha usado, ele venha a falhar. Aí você pode usar esse método de... Tá? Falamos também do adesivo dérmico, não falamos, gente? Falamos desse? Sim, Falamos, obrigado. Do adesivo falamos. dérmico, que é basicamente onde você coloca na pele e ele faz o mesmo efeito da pílula. O bom é que ele dura um pouco de tempo, né? Mais tempo do que a pílula, e aí você fica preocupados com a frequência de tomar. Falamos isso também, não foi? Da injeção trimestral? Ou parou nesse? Eu Sim, não lembro qual a gente parou, gente. Eu não sei se a gente parou nesse ou se parou. falamos. Falou, né? Pronto. Aqui, basicamente, né, que ela é uma injeção que a mulher ela recebe, pode ser aplicada até em farmácia, tá? Ela coloca apenas uma injeção a cada 3 meses. Ela tem esse período longo de... Tem as suas desvantagens também. Além de tudo isso, pode ter os efeitos colaterais, tá? E aí, ele não permite o retorno imediato à capacidade reprodutiva, né? Então, se você está tomando esse remédio e decide ter filho, talvez você não consiga ter na velocidade. Parou de tomar 3 meses e aí parou de tomar esse negócio, vai engravidar em 3 meses? Tá mais. Inclusive, até a pílula contraceptiva, quando a pessoa usa por anos, pode afetar consideravelmente a reprodução. No sentido de, quando você parar de tomar ela, você pode levar bastante mais do que 2, 3 meses para gerar um bebê, tá bom? Então, existem problemas. Claro que também pode você parar de tomar e no mesmo mês seguinte engravidar. Corpos e corpos, pessoas, pode delimitar que está certo, que está errado por conta. Bom, falamos do DIU também? Uhum. Calma, falamos do dia. Obrigado. Falando. A gente falou do DIU. Lembra a ordem dos elementos? A gente falou do DIU, então, falou das vantagens deles e das desvantagens. Sim. Basicamente, é um dos métodos mais eficientes. Tabelinha, basicamente assim. E tipo, a chance de gravidez é praticamente zero, porque o DIU ele evita que o óvulo chegue ao endométrio e sofra anidação. Além disso, alguns deles possuem pequena taxa de hormônios cobre algum que vai fazer com que você tenha uma regulação hormonal em regulação. Agora a gente parou Professor, eu nesse. tenho uma dúvida. Pode tirar, Gabi. Tipo, eu lembro que tem não sei, acho que é um chipzinho, não sei se é muito bem isso, que coloca no canto do braço, tipo, Isso, não é um chip, como é não. isso? Porra, qual é o nome? Eu sei como é que é. Contraceptivo Daniel. Daniel aqui vai me dar o nome dele. Eu não quis falar desse não, porque esse aí é mais raro ainda de a gente ver, sabe? É o implante anticoncepcional, como o pessoal chama. Tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês verem. Ele vai ter muito parecido. Ó, estão vendo a imagem aí? É isso aí mesmo. É isso aqui, ó. Ele coloca um implantezinho e esse implante ele vai ficar no nosso, ele vai soltando ao passar do tempo, tanto a progesterona como ele evitar o processo da gravidez, tá? Aqui basicamente, ó. É porque esse é muito raro a gente ver. Aí eu ouvi esse daqui e falei, não vou botar. Tem no livro de vocês esse, gente? Não, é porque, Esse não tem não. tipo, a gente vê falando, aí eu fiquei curiosa. É. Engraçado, eu nunca ouvi falar sobre. Assim, eu conheço ele, mas eu nunca ouvi falar na rotina de vida, Tipo, sabe? no TikTok aparece às vezes algumas meninas Ah! mostrando, sabe? Tipo, até como coloca ele. Ele é pouco difundido, tá, gente? Mas é isso mesmo aqui, ó. O que ele faz? Ele pede novamente o espermatozoide de chegar no óvulo, ele solta alguns hormônios sintéticos, tá, que fazem o mesmo efeito, e ele basicamente
ele pode ter duração de até 3 anos. Então ele é hormonal, É professor? hormonal, Ah, entendi. tá? Aí aqui, ó. Ele não protege contra infecções sexualmente falando de. O único método que vai proteger é o método de barreira, onde evita o contato do sêmen com os líquidos vaginais, tá bom? Esse permite. O restante, gente. Então, ato sexual, seja um ato sexual. Casais, por exemplo, sabe, tipo, eu, minha mulher, o pai de vocês, a mãe de vocês, um ato sexual de um casal que já está formado, tá casado, que já tem uma relação consistente, dinâmica. Se não for um ato desse, o único método contraceptivo indicado é a camisinha. O masculino, ela evita doenças sexualmente transmissíveis, e aí você não corre esse doenças por hábito, gente. Então, principalmente para não correr o risco de pegar uma AIDS. Apesar da gente viver com qualidade aceitável, ela ainda vai trazer bastante transtornos. Já tem situação mais complicada. Tá? Bom, então basicamente ela é como se fosse a mesma, ela tem o mesmo efeito da digestão, só que a duração dela é um pouquinho maior, né? 3 anos. Tá? Importante. Bom, então, falamos sobre esse método, né? É o implante contraceptivo. Eu não quis trazer porque eu não achei que fosse aparecer o comentário. Apareceu, então vou passar, né, para as próximas gerações de 8º ano. Bom, métodos cirúrgicos. Gente, de todos os métodos, esses são os mais eficientes. Porque, literalmente, método cirúrgico, há o corte entre os canais que levam ou o espermatozoide ou o óvulo dos respectivos lugares. Tá bom? Então, os métodos que nós estamos falando aqui vai ser a vasectomia e a vasectomia do homem. Eu vou trazer aqui, eu não lembro da mulher agora. Aí eu pesquiso aqui e acho. É vasectomia, é isso? Esse é o do homem, eu falei, vasectomia. Laqueadura. Vasectomia e laqueadura. Os dois são métodos cirúrgicos. O vasectomia é em relação ao e a laqueadura em relação à mulher, certo? Pode falar, Kaline. Laqueadora é aquela quando faz que tipo a pessoa faz a cirurgia do parto e depois faz isso para não engravidar mais? Isso. Vou falar porque assim, existem vários fatos que levam à esterilidade, né? E a pessoa não engravidar. Durante um parto, a pessoa pode ter um problemas sérios no útero, tem que ser retirado. Se retirou. Mas tem um processo que acontece quando bastante. E aí eles se veem na necessidade de evitar de engravidar novamente. E aí faz essa laqueadura. A gente é o corte das trompas. Do óvulo ao útero. Tá? Mas a gente vai mostrar aqui para vocês o passo a passo. Deixa eu ver aqui quantas imagens nós temos, porque daqui eu vou falando. Não. Aí tá vendo? Eu vou falar aqui, laqueadura e vasectomia. Tem a imagem melhor dos. Eu botei essa imagem aqui. Então, observa bem, de forma geral, a vantagem. Simples, segura e duradoura. É uma cirurgia, mas não é uma cirurgia aplicada, uma cirurgia séria. É uma cirurgia onde vai ter pequeno corte e dessas partes, tá? Ela é desvantagem, né? Existe chance de falha como todos os métodos. Nem sempre é possível voltar à reversão. Mas essas cirurgias, elas podem simplesmente nunca mais engravidar, tá? Gerar o bebê, né? Pelo seu organismo. Não previne ST. Temos então a laqueadura. A laqueadura é isso daí, ó, gente. Tá vendo? Há um corte justamente do canal do útero, do canal das trompas, onde simplesmente o óvulo, quando sai do ovário, ele não chega ao útero e dessa forma esse é o processo. Não há a fecundação, não há a gravidez, tá?
Agora é o seguinte, o que é importante a gente Fica saber? tipo esse fio mesmo, assim? É, tipo isso daí. Só que isso cicatriza, e depois que cicatriza... basicamente, ó, impede a passagem do óvulo, até o óvulo. Só que é o seguinte, ele não muda o ciclo menstrual da mulher. A mulher continua com a menstruação, é a descamação, a liberação. E aí o endométrio ele fica no... A única coisa é que a partir do momento que é adulto, não há mais a liberação do óvulo. Certo? Aí temos no processo é justamente a vasectomia, que é quando a gente corta mais diferentes, né? Eu já tinha mostrado a imagem. E aí há mais a possibilidade dos espermatozoides saída, né? Então, sair pelo canal quente e até a uretra para sair. Só que é o seguinte, não vai impedir continuar com o processo ejaculatório. Ele vai ejacular porque na ejaculação, além dos espermatozoides, sai o quê? Sai o sêmen, onde tem sais minerais, onde tem elementos que deixam básico a vagina, tem nutrientes, tá bom? Então essas são as coisas que acontecem. Aí, para fechar, a gente ir para o nosso formulário de atividades, é que a gente tem que falar. Qual é a eficiência desses métodos de forma geral? Gente, eu pesquisei várias coisas, várias formas, e eu só achei uma imagem que me agradou. Falei, olha, essa imagem é legal. Eu estou pegando ela e trazendo. Claro, a imagem não está nas melhores qualidades. Mas ele diz assim, ó, quais são os métodos mais eficientes. Tá? Então, olha bem como é que funciona. O espermicida, 21% de ineficiência. Quando a gente fala 21%, pense o seguinte, é 21% de gravidade. Tá? Então ele me diz aqui ó, que existem, por exemplo, 18 ou mais gestações a cada 100 mulheres. Essa é a chance de falhar. O método da tabelinha é bem melhor que o espermicida. A diafragma, 7%. 8 interrompidos. Preservativos, 13 e 21%. Métodos bastante eficientes, tá, gente? Aí olha assim, vai se assustando com ele. Bastante eficiente. Ah, não, desculpa. Aqui não. Diafragma. Professor, isso é a porcentagem de acontecer alguma coisa ou de não acontecer alguma Já coisa? aconteceu. Tu não tem juízo não, Kaline? Imagina aí. Chance de tá louca. É a chance de você engravidar usando esses. Ah, tá. Vou deixar mais claro pra Kaline. Entendeu, né, Kaline? Engravidar. Tá, vou eu passando errado de novo. Temos esses métodos que têm eficiência maior. Tá? E, basicamente, os 4 primeiros são hormonais. A gente não falou do anel. Esse anel, ele solta hormônio. Esses 4 modelos, né? Injetável, pílula, adesivo, hormonais. E temos o diafragma, que é aí diz que métodos chances 6 a 12 gestações a cada 100 mulheres. Então, tem um risco de 6 a 12. Dando prosseguimento, temos esses que são os métodos mais eficientes. Separadamente. Aí tem o implante que vocês trouxeram, né? O implante contraceptivo. Da 0,1 a mesma taxa do. Aí tem o DIU de cobre. Vários tipos. Hormonal, onde ele vai soltando cobre, onde ele cobre. E o efeito do cobre, eu sabia o que era, mas eu esqueci. O que é que o cobre faz nesse processo? E temos as esterilizações, tanto a masculina. Então, a vasectomia reduz a praticamente zero a chance de gravidez. A chance de engravidar com um desses métodos é de uma. Com isso, a gente encerra o tópico grandão, bonito, sobre métodos contraceptivos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre
Lembra? Infecções sexualmente transmissíveis. E aí, mais alguma coisinha que vocês estão em dúvida com alguma coisa? Eu vou tentar dar uma olhadinha no livro de vocês. Nossa, esse assunto é 1000 vezes melhor do que o da unidade passada. Né? O senhor vai mandar o slide depois? Querem? Mando. Eu quero, Eu não com vi, certeza. Deixa eu só ver aqui o livro de vocês. Eu vou mandar agora o link para vocês do slide. Aí o livro de vocês, gente, olha, ele é um livro bom. Mas vocês perceberam que não falou pouquíssimos métodos contraceptivos aqui? Se trabalharem o livro, eles não têm muitos. Sim, fala um pouquinho, tem tipo 4 páginas falando sobre isso. Aí eu busquei alguns outros métodos, trouxe algumas outras coisas. Eles não apresentam imagens, por exemplo, de como se... Talvez ele esteja só falando como é que se usa a camisa. Seria é que seguinte, complicadas, né? Imagens complicadas de a gente trabalhar. Dependendo da valores da família, alguns desses abusos fortes. Filhas não, porque já são bem abertos a dialogar sobre isso. Ó, então eu vou pedir o seguinte, eu vou querer que vocês comecem a fazer agora a nossa atividade da página 483 e a página 484. Justamente as No questões livro, né? desses assuntos lá no livro, tá bom? Enquanto Aí depois isso, você vai disponibilizar um coisa plural para Faz no livro e depois coloca no formulário, né? isso mesmo, nego, isso mesmo, cara. É exatamente isso. Eu vou inclusive fazer isso aqui logo, ó. Eu vou abrir o Drive para pegar esse slide, vou passar o link dele para vocês, tá bom? Aí vocês baixam, vocês fazem o que vocês quiserem. Aqui, formulário, abrir o formulário. Deus, respira aí. Trabalho. A gente vai montando as apresentações. Compartilhar. Enviar link. Então aí, ó, galera. Tá, alguém pega pra mim e pega esse link. Isso. Certo? Pra todo mundo. Eu coloco, peraí. Valeu, Kaline. Professor, a gente tem até que dia para fazer esse formulário? Quem foi que perguntou agora? Que eu vi aqui no Zafira. Eu, Glafira. Zafira. Zafira, você tem até aula que vem, cara. Que dia é a aula do senhor? Terça? Quarta. Ah, até Ah, quarta. oitavo ano, né? Oitavo ano é quarta. Quarta. Bom, Ah, tem tempo ainda, tá bom. vou pegar aqui o link, vou copiar o link agora. Vou botar aqui na chat. Por favor, Kaline, manda também novamente. Tá lá no grupo. Gente, eu espero que esse conteúdo aí dê uma força. Entender melhor esse tema. Novamente, me deixo aberto a dúvidas de vocês. Pergunta. Manda no privado lá que eu separo as perguntas e aí eu respondo. Certo, gente? Eu não tenho nenhuma dúvida até agora, mas quando for fazer atividade, se tiver, eu mando. Pode mandar, certo? E aí eu vou organizar correções, né? Porque eu tô mandando para vocês conteúdo e já tô mandando as respostas. Eu tô meio que não correção. Eu que já fiz 2 formulários. E aí eu quero que tragam dúvidas que vocês tiverem, mesmo depois de ter aparecido. Vai respondendo e vai dialogando sobre os assuntos. Importante. Diálogo. Tá? Esses detalhezinhos. Certo, gente? Certo. Agora fazendo por enquanto vocês que a dúvida. 10 últimos. Quem já tá tranquilo, já tá de boa, ainda que só vou ver a chamada aqui que eu já vi que chegou. Tá de boa? Pode ficar à vontade. Pode sair se quiser. Deixa eu só fechar a chamada.
E do Yuri chegou. Aí ela chegou, não foi? Bom. Eu lembro. Geralmente, Tayla, quando você faz em permissão, aí eu vejo os nomes, acabo lembrando dos nomes. Pra mim, o importante é vocês estarem. E aí eu confio em você. Eu falei, né? Que pode ficar tranquilo, podem sair. Mas façam essa atividade. Importante. Certo? Vou encerrar aqui a nossa gravação.